Minha gente, deixa eu compartilhar algo com vocês aqui, antes de fato entrar no texto bíblico, tá bom? Olha só que interessante. A nossa liturgia é bem tranquila, né? O louvor aqui na comunidade é bem tranquilo, né? Hoje, inclusive, está mais tranquilo que o normal, porque o carrom faz menos, né? Menos decibéis, menos barulho do que a bateria, fica algo mais suave e tal. E aí, às vezes, a gente pode confundir achando que pelo fato da coisa ser tranquila, a liturgia aqui ser tranquila, né? Onde a gente, às vezes, até ouve o silêncio, olha só. Dá para ouvir até o silêncio de vez em quando, né? É como se Deus não estivesse falando. Ou como se o culto não tivesse fogo, não tivesse poder e tal. Isso claramente é um engano, tá? Por que eu estou falando isso com vocês? Eu vou falar de uma forma pausada, tranquila, ponderada, mas cada uma das minhas palavras aqui, e serão breves, devem estar sendo registradas no coração de vocês. Porque esta é provavelmente a primeira de uma sequência de palavras muito importantes. Já que a gente está começando, entre aspas, né, um novo ano, né? Está começando o calendário, né? O ano litúrgico está começando hoje, primeiro domingo do Advento e tal, já que a gente está começando, tá? Que nós tenhamos o cuidado de não perder nenhuma partícula do que será compartilhado aqui. Porque quando a gente está construindo uma casa, irmã Lia, e ela começa a dar fundação, às vezes a gente nem percebe porque está debaixo da terra. Mas aquela pedra que foi utilizada ali como parte da fundação está exatamente ali cumprindo o seu propósito. Se ela não tivesse ali, a casa teria dificuldade, porque provavelmente a fundação dela, né, iria ruir, e aí junto com ela toda a casa. Tá bom? Então preste bastante atenção no que eu vou falar com vocês. O que está escrito ali? Advento, esperança e espera ativa. Advento, eu expliquei para vocês o que é. Então a gente está falando da chegada, não somente da proximidade do Natal, para a gente trazer as nossas mentes, a lembrança do nascimento de Jesus. A gente sabe, né, que formalmente não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Formalmente não. Mas uma vez que não se tinha uma data formal, você decidiu ser no dia 25 de dezembro. Pronto. Nesse dia, a gente traz a lembrança. Mas foi nesse dia que ele nasceu? Não. Muito provavelmente não. Mas já que precisava estabelecer um marco, e foi estabelecido no dia 25 de dezembro, a gente vai aproveitar o dia 25 de dezembro para trazer a lembrança daquele que, sendo eterno, se fez homem, se fez mortal. Entendeu? E o que isso implica? Para imaginar o seguinte: quando Jesus, tá? O eterno, presta bastante atenção nisso. Quando Jesus, aquele que é eterno, veio para caber num bebê, tá? Ele ressignificou, redimiu e transformou o conceito do que significa ser humano. Vocês estão entendendo isso? Quando eu olho para as coisas à minha volta e alguém me pergunta assim, o que é um ser humano? Eu vou dizer para vocês, tem dia que eu tenho a sensação de que o ser humano é uma praga. Você sabe como é que funciona uma praga? Um parasita, uma peste. Ela se instala no lugar, destrói tudo e vai embora para um outro lugar. Para fazer o quê? Se instalar naquele lugar, destruir aquele lugar e ir embora. Não é o comportamento de muitas pessoas que a gente conhece? Se instala, destrói tudo à sua volta e aí mete o pé. Eu fiquei pensando na criatura que nessa semana tirou a vida lá de algumas pessoas em 2 escolas aqui no Espírito Santo, tá?
E aí eu gosto de fazer aquele trocadilho, que se alguém no dia do juízo dizer assim, mas foi o capeta que fez isso, o capeta vai chegar e falar assim, eu não tive nada a ver com isso não. Entendeu? Porque é um erro nós acharmos que o ser humano ele é neutro e é o tinhoso que corrompe o ser humano. Se fosse assim, não existiria condenação para o homem. Era só Deus chegar e fazer o quê? Vou condenar Satanás, destruir Satanás, está tudo resolvido. Vocês estão entendendo? Por que existe o juízo para todos? Porque todos são responsáveis pelas suas atitudes. Correto? Então, esse cidadão, como um exemplo, tá? Estou pegando ele como um exemplo. É imagem e semelhança de Deus. Olha o paradoxo. Olha só que troço louco. É imagem e semelhança de Deus, mas é imagem e semelhança de Deus caída, distorcida, corrompida. E isso faz com que ele se torne uma praga, um parasita. Ele chega, se instala, destrói e vai embora. Vocês estão entendendo? Tem gente que faz isso literalmente, como esse rapaz fez, destruindo vidas, acabando com as vidas, roubando, ceifando as vidas. Tem gente que faz isso psicologicamente, tem gente que faz isso emocionalmente. Gente, imagem e semelhança de Deus, mas corrompido. Ela se instala na vida de alguém, destrói a vida de alguém e depois pula fora atrás de uma outra vida para destruir. E faz isso de uma maneira, às vezes, inconsciente, não tão clara. Porque o buraco existencial dentro dessa pessoa, sabe, é tão grande e ela quer, de alguma forma, preencher esse buraco. E a forma como ela vê mais fácil para ela preencher é destruindo a vida do outro, roubando da vida do outro. Roubando as emoções, roubando sonhos, roubando expectativas. Vocês estão entendendo? Pois é. Pois é. Essa é uma delas, porque inclusive Jesus disse que isso aí é comparado ao pecado de feitiçaria. Entendeu? O fato de você utilizar a sua boca para maledicência, Jesus compara isso, né? No caso o apóstolo Paulo compara isso ao pecado de feitiçaria. Pois é. A questão é, a gente vive nessa realidade. O que isso tem a ver com advento, com esperança, com esperativa? Gente, Papai do Céu já determinou o dia e hora para pôr um fim em toda essa maldade. E aí a minha pergunta é, o que você tem feito diante dessa realidade? A coisa tá feia, a coisa tá brava, a gente tem a sensação de que cada dia tá pior, tá? Mas isso, ao invés de nos reprimir, nos amedrontar, nos encolher, deveria produzir nos nossos corações espera ativa. Tá? Baseado no quê? Na esperança. Porque, para pensar, a gente está aqui hoje cultuando e tal, já fizemos planos, vamos batizar os meninos e tal, não sei o quê, mas a verdade é que a gente não sabe nem o dia nem a hora. Nesse texto, inclusive, quando a gente lê, a gente imagina o quê? É a vinda de Jesus, porque fala aqui a vinda do Filho do Homem, um será deixado, o outro será levado e tal. Mas sabe qual a melhor forma da gente entender esse texto? No contexto dele. Eu vou passar o contexto, vou trazer a aplicação para vocês, a gente vai estar fazendo uma oração aqui para estar encerrando, tá bom? E aí depois, com mais calma, a gente, sempre regada a café, a gente aprofunda um pouco mais algumas coisas aqui que são importantes, tá bom? Vamos lá. Esse texto aqui, ele faz parte de um todo, e esse todo começa no comecinho do capítulo 24, dá uma olhada na sua Bíblia aí. Jesus está falando
Jesus está falando do avançar do reino. E ele utiliza de alguns sinais. E o mais forte desses sinais que Jesus utiliza aqui é a destruição do templo em Jerusalém. No ano 70 depois do nascimento de Jesus, tá? 70 anos depois que Jesus nasceu, Jesus já tinha partido para a eternidade, está lá à direita do Deus Pai, tá bom? Os discípulos estavam aí na terra, pregando o evangelho. No ano 70, o templo foi destruído conforme Jesus profetizou aqui, conforme Jesus predisse. Capítulo 24, no comecinho. Jesus começa falando que o templo seria destruído. E ele citaria a profecia do profeta Daniel. Tá? Por que isso é importante para a gente? Jesus apresenta ali na destruição, dessa questão da destruição do templo, tá? Um sinal a respeito do juízo de Deus, como o juízo de Deus há de se manifestar. Porque o que o templo simbolizava? O que o templo simbolizava? Tá? Um local onde as pessoas iriam para quê? Cultuar a Deus, certo? Então existia ali um sistema religioso funcionando. Sistema religioso que Jesus sempre criticou. Teve uma vez que Jesus entrou no templo e ele viu lá mercadores, comerciantes. O que ele fez? Tirou os cordões lá, que provavelmente prendiam parte da roupa dele. E aí, não chicoteou os comerciantes não, tá, gente? Porque a gente às vezes lê e pensa que Jesus deu chicotada dos comerciantes. Não. Ele usou o chicote para derrubar as mesas e as coisas que lá estavam, para expulsar os animais que estavam sendo vendidos. Porque existia todo um mecanismo de comércio onde é o seguinte, não tem, por exemplo, a cotação do dólar, que você tem que esperar o dólar baixar um pouquinho o preço para poder comprar, caso você queira viajar, ou você queira, por exemplo, fazer algum tipo de lucro vendendo dólar. Você tem que comprar quando ele está baixo e vender quando ele estiver alto. Para você ter o quê? Ter o lucro, certo? Naquela época se fazia a mesma coisa, tá? Tinha a moeda do Império Romano e tinha a moeda do templo. Essa moeda do templo era para quê? Para comprar as coisas que estavam lá no templo. Por exemplo, Irmã Lecilda chegava lá no templo para poder prestar um sacrifício. Chegou lá com a ovelhinha dela, tá? E aí ficava um camarada na entrada do templo, falando assim, vem cá que eu vou vistoriar a sua ovelhinha. Aí começava a futucar para ver se achava um mínimo detalhe para dizer assim, essa ovelhinha não pode ser oferecida como sacrifício, não, porque ela tem defeito. Mas que defeito? Eu tô vendo aqui que tem um risco na patinha dela. Tá? Tem um risquinho aqui. Mas eu vim de tão longe trazendo essa ovelha e agora eu vou fazer o que é? Você deixa essa sua ovelha, ou pode vender para mim, né? E compra aqui com o meu amigo aqui. O meu amigo aqui tem uma ovelhinha perfeitinha para você. Vocês estão entendendo como é que funcionava o negócio? Sentiram o golpe? Era assim que acontecia na época. Certo? Aí ia lá, a irmã Lecilda para comprar. Tá? Aí chegava no rapaz que estava vendendo a ovelha. Eu vim aqui comprar uma ovelha para eu prestar o sacrifício. Eu vim aqui adorar o Senhor. Né? Não quero ir embora sem adorar o Senhor. Não, tudo bem, bom que você veio. Você vai adorar o Senhor. Você pode comprar. Quanto é que é? É tanto. Ah, então, só que a gente não aceita essa moeda que você tem. Você vai ter que ir lá no cambista para comprar a moedinha que a gente aceita. E quanto que é? É tanto. Mas é mais caro, eu vou ter que gastar mais do que se eu tivesse comprado lá fora. Mas é assim que as coisas funcionam aqui. Aí é lá, irmã Lecilda. Por exemplo, o preço da ovelha era 5. Tinha que pagar 10. Porque tinha que comprar com a moeda do templo. Vocês estão entendendo? Era assim que as coisas funcionavam lá. Por isso que Jesus, quando viu aquilo, falou assim, vocês são ladrões. Vocês transformaram a casa do meu pai de covil de ladrões. Vocês estão roubando o povo. Por isso. E aí, esse é um dos fatores que Jesus diz assim, esse lugar aqui vai ser destruído. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Mas a destruição do templo era apenas uma coisa das várias que aconteceu no ano 70. Porque no ano 70 houve, de fato, a destruição de Jerusalém. O povo tentou se rebelar contra o Império Romano. O Império Romano, com seu exército poderoso, cercou a cidade.
A coisa foi tão feia, gente. Aqui, ó, presta bastante atenção numa coisa. A coisa foi tão feia, mas foi tão feia, tá? Que teve gente que comeu dos seus próprios filhos. Então não ter comida para comer porque o exército romano cercou, as pessoas não podiam sair, a comida não podia entrar. Teve gente que comeu dos seus próprios filhos. E aí quando o Império Romano se cansou daquilo ali, botou fogo no núcleo da cidade, um monte de gente morreu queimada ali dentro. Foi uma coisa terrível, terrível que aconteceu nos anos 70. Aí Jesus está utilizando essa questão do templo para dizer o seguinte, ó, dá uma olhadinha no verso 34 do capítulo 24. Olha só. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Que essas coisas que vão acontecer? A volta dele? Não. Porque se fosse isso, já teria acontecido. Vocês estão entendendo? O que Jesus está falando aqui? Da destruição do templo de Jerusalém. Aí Jesus pega essa situação de tormento, de destruição, de juízo, para dizer, ó, da mesma forma como vai acontecer no ano 70, vai acontecer quando eu voltar. A vinda do Filho do Homem. Algo terrível. Algo terrível. Aí Jesus está dizendo o seguinte, ó, da mesma forma como aconteceu no dilúvio, e estava todo mundo de boa, enquanto Noé estava lá, crendo no que viria a acontecer, e aí buscou salvação na arca, porque assim Deus disse para fazer. E aí, quando Noé entrou na arca e foi salvo, o restante fez o quê? Experimentou do juízo de Deus. Da mesma forma como aconteceu na época do dilúvio, vai acontecer no ano 70, na destruição de Jerusalém, destruição do templo, destruição da cidade, todo aquele terror, gente morrendo, tá? Gente comendo seus próprios filhos, algo terrível. Da mesma forma vai acontecer quando eu voltar. Vai estar todo mundo de boa, achando que está tudo tranquilo, vivendo suas vidas entregues à impiedade. E eu vou voltar. E quando eu voltar, o juízo será derramado. Qual que é o nosso papel diante dessas afirmações de Jesus? Crer na sua chegada, nutrir esperança e ter uma esperativa. Que esperativa é essa? Abre aí, por favor, e aí eu vou estar encerrando. Romanos capítulo 11. Esse é um dos textos para quem leu a passagem bíblica de hoje, tá bom? Romanos 13, capítulo 11. Por isso que eu falei para vocês, né? Olhei os textos. Vocês já vão vir para a igreja sabendo o que será pregado. E aí vão ser abençoados e vão me abençoar, porque essa palavra não vai sair nunca mais do seu coração. Entendeu? Romanos capítulo 13, no verso 11, o texto diz assim: façam isso compreendendo o tempo que vivemos. Fazer o quê? Antes, o apóstolo Paulo está falando o seguinte, lá no começo do capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereça como sacrifício vivo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí ele começa a falar no verso 9 a respeito do amor. Olha, não odeiem. Odeie o que é mal. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal e apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si mesmo. Então, quer dizer, ele começa falando o seguinte: ó, você quer cultuar Deus? Você quer cultuar Deus mesmo? Tá? Entrega a sua vida como sacrifício. Viva o amor com toda a intensidade. E mais, apesar de todo o sistema corrupto, seja um exemplo de comportamento. Por isso que ele vai falar no comecinho do capítulo 13, no seguinte: todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus. Como é que a gente deve se comportar diante de toda e qualquer autoridade? De maneira exemplar. Entendeu? Cumprindo com seus deveres de cidadão e criticando quando precisa criticar. Assim. Entendeu? E ele segue falando uma série de questões a respeito de comportamento exemplar. E aí ele fala o seguinte: ó, compreendo o tempo que vocês estão vivendo.
chega a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Isso, Romanos 13, versículo 11, que foi um dos textos que nós lemos hoje. Tá bom? Para quem está pegando firme aí no projeto da leitura bíblica. Aí presta bastante atenção nisso. A noite está quase acabando, o apóstolo Paulo falando. O dia logo vem. Ele está utilizando uma linguagem, sentido figurado, para dizer o quê? De noite. De noite é quando a gente tem os perigos, né? Quando a gente era criança e falava assim, menino, não tá vendo que tá escurecendo? Entra. Vai ficar brincando até tarde na rua? Não pode, é perigo. Pode passar alguém aí, pode levar você. Alguém mal intencionado pode querer fazer alguma coisa, não é verdade? Não é? Não é isso? Pois é. Então o apóstolo está falando o seguinte, a noite está acabando, ou seja, o período das trevas está acabando. O apóstolo Paulo está falando. O dia logo vem. Que dia é esse? Quando Jesus há de manifestar como juiz. Hoje ele é advogado. Mas um dia ele virá como juiz para julgar, para pôr fim à maldade. Certo? Então o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, nem imoralidade sexual, depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Não é mais tempo de cochear entre dois caminhos. Qual que é o papel daquele que, crendo no Messias, nesse que veio para nos salvar e que um dia há de voltar, advento é isso. Tendo essa esperança, qual que é o papel? Ter essa espera ativa de viver na luz. Viver na luz. Não é mais tempo de cochear entre dois caminhos, ter dois pensamentos. Hoje eu faço assim, amanhã eu faço outro. Sim, sim. Não, não. Quem é puro, purifique-se mais. Quem é impuro, purifique-se mais. Ué, já que assumiu para si, certo? E é curioso que o apóstolo Paulo vai utilizar essa imagem, eu vou estar encerrando aqui falando disso, de revestir-se de Cristo. É como se as pessoas, ao olhar para você, não vissem mais você, visse quem? Jesus. Que Jesus seja a sua roupa. Que Jesus seja a sua vestimenta. Para que você não seja contado entre esses que sofrerão juízo. Da mesma forma como foi no dilúvio. Da mesma forma como foi lá no cerco de Jerusalém, a destruição do templo. Todo aquele sofrimento, juízo derramado. Porque Deus não deixará passar impune a injustiça. O vice-presidente eleito, como é que é o nome dele? Alckmin falou, essa fala é muito simpática, mas é só simpática, que ele disse não crer no inferno. Aí eu estava conversando com um colega de trabalho, falei assim, então ele me explica o que acontece com gente como Hitler. Uma vez que não existe inferno, morreu, acabou. Que senso de justiça é esse? Se eu não crer de que Deus há de manifestar sua ira para a punição daquele que perpetuou a maldade, desse que foi uma praga na vida de alguém. Eu não comecei falando aqui de pessoas que assumiram o comportamento de uma praga na vida de outras pessoas. É curioso que a mim não pertence a vingança, a você não pertence a vingança. A vingança pertence a quem? Hã? A Deus. E de que forma que se manifestará essa vingança? Já tem dia e hora marcada, onde Deus há de manifestar o seu juízo para que a justiça seja feita. A justiça precisa ser feita.
para eu conseguir colocar a minha cabeça tranquila no travesseiro. Você tem se esforçado para viver uma vida onde você não seja uma praga na vida de alguém, mas tem gente que já assumiu deliberadamente que quer ser uma praga na vida do outro. O que a gente faz com esse tipo de pessoa? Uma vez que eu não tenho direito de manifestar vingança ou de fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu vou crer numa justiça maior do que a minha. Porque eu mesmo não sou padrão de justiça para a vida de ninguém. Para fazer justiça, não. Quem é que tem a prerrogativa de decidir quem é que vive e quem é que morre? É Deus. Certo? É Deus. Eu quero todas as noites colocar a minha cabeça no travesseiro, crendo que um dia, apesar de toda essa injustiça que a gente vive, apesar de toda essa dor que a gente presencia, e às vezes a gente sente na pele, nosso Deus há de fazer justiça. Porque toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. A dor causada pelos homicidas, pelos mentirosos, pelos traidores. Toda dor é por enquanto. Breve vem nosso Senhor. Então não se desespere, não perca a esperança. E nem siga o curso desse mundo, mas seja uma resistência, sabe? Como que um ato profético, a sua vida, que a sua vida seja esse ato profético. O que era o papel do profeta? Qual era? Denunciar a maldade e apontar para a santidade de Deus. Esse era o papel do profeta. Que a sua vida seja esse ato profético de denunciar a maldade de volta e apontar para a santidade de Deus. Essa semana eu estava pensando nisso no trabalho. Fique de pé. Essa semana eu estava pensando nisso. Eu vim de uma geração, de repente alguns experimentaram disso aqui, só para ilustrar, tá? Minha querida, quando eu era criança, eu fazia parte de uma denominação, né, que eu respeito muito, inclusive eu fui muito abençoado lá. Mas você tinha o costume do seguinte, para ser santo você tinha que usar a roupa certa. Então eu ficava muito triste porque os meus amigos iam jogar bola e eu tinha que, se eu quisesse jogar bola, quando podia, porque tinha gente que dizia que inclusive jogar bola era pecado, né? E aí eu tinha que jogar bola de calça e aí os meus amigos todos zoavam, né? De calça, pra que isso? Tal, né? Por quê? Era ensinado de que ser santo era usar calça, né? E que as mulheres não deviam usar determinadas peças de roupa, não deviam fazer isso, aquilo e tal, não sei o quê. E aí, por conta disso, eu vivi uma série de situações assim que me geraram até uma certa estranheza em relação ao que realmente Deus quer. Quando diz assim, sejam santos porque eu sou santo. Entendeu? Eu ficava quietinho no meu canto, na escola, e às vezes era até taxado de antissocial, porque eu tinha medo de como interagir, porque eu não sabia de fato o que era santidade. Os meus amigos estavam lá brincando e rindo, e eu achava que ser santo é ficar o tempo todo de cara amarrada. E isso poluiu, durante muito tempo, a visão de santidade que Deus já quer. Porque, na verdade, a gente deveria ter prazer em ser santo. De que forma? Se você está vendo algo ali que é mal, que você reconhece que biblicamente está na palavra do Senhor, é algo mal, você passa a caminhar no sentido contrário daquilo. Entendeu? Não é chuva não, é uma torneirinha que abriu ali fora. Depois vocês vão entender que torneirinha é essa que abriu. Ah? Tá apertadinho, é isso mesmo. Tá bom? Preste bastante atenção numa coisa. Se você está num ambiente, aqui ó, Neto e Mateus, se você está num ambiente que você já reconhece que determinado comportamento é mal diante dos olhos de Deus, qual que é o seu papel? Ter prazer e fazer o contrário. Entendeu? Se você está num ambiente onde a mentira impera, seja você a verdade. Se você está num ambiente, como por exemplo a irmã Lia falou, que a maledicência impera, seja você o antídoto para a maledicência, que é o quê? Relacionamento transparente. Que a maledicência ela sempre se comporta pelas costas. Ela se manifesta pelas costas, né? Maledicência, né? Não é verdade? A pessoa vai falar mal, raramente fala pela frente. Raramente, é pelas costas. É quando ninguém está vendo.
Ou pelo menos a pessoa que está sendo alvo da maledicência não está vendo. Então você vai ser o quê? O antídoto para isso. Vivendo um relacionamento sincero, verdadeiro. Se você está num ambiente onde o espírito é de morte, você vai ser aquele que trará o espírito de vida. E espera ativa. Enquanto nós esperamos a volta de Jesus, estamos ativos no reino, manifestando o reino. Amém?